Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 8 de maio. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 14, versículos 21 ao 26, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, continuamos a leitura do capítulo 14 do Evangelho segundo São João. O contexto é o contexto da última ceia. Então, nós temos acompanhado esses dias o capítulo 14 do Evangelho segundo São João. E hoje, no trecho de hoje, na perícope de hoje, o Senhor está dizendo a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Quem é que ama a Deus verdadeiramente? Aquele, Jesus diz, que observa, que guarda, que acolhe os meus mandamentos. Quem vive os mandamentos. Quem guarda e vive, coloca em prática a sua palavra. Né? Depois da pergunta de Judas, não o Iscariotes, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus dá a seguinte resposta: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Veja, meu povo. Interessante porque no evangelho de ontem nós escutamos o Senhor falar: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Por que eu faço questão de lembrar esse texto de ontem? Porque, ora, Jesus ontem nos dizia que pela fé nós podemos, claro, não diz com essas palavras, né? Mas quando Jesus diz, não se perturbe, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também, Jesus está mostrando que a fé nos leva a enfrentar a perturbação e a vencê-la. Mas veja, hoje, complementando esse texto, essa palavra do Evangelho de ontem, Jesus está dizendo aqui que quem o ama é aquele que guarda a sua palavra. E ele diz assim, aí a resposta de Jesus para Judas: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Jesus aqui está no discurso de despedida. Está se despedindo dos seus discípulos. Mas veja, não é uma despedida onde o Senhor vai estar longe realmente de nós. Não. Jesus se despede fisicamente, da presença física. Mas Jesus, como ele falou em outras vezes, estará sempre com seus discípulos. Estará sempre com aqueles que acreditaram nele, que guardam a sua palavra. E veja, o Senhor está mais próximo de nós do que nós imaginamos. E é uma palavra profunda esta que Jesus está dizendo aqui. Se alguém me ama, quem é que ama Jesus?
É aquele que tem um sentimento muito bonito dentro de si? Não. É aquele que vive a sua palavra. E quando nós, eu e você, vivemos a palavra de Deus, Jesus está dizendo, nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Ou seja, o Senhor faz de nós sua casa. Nós somos casa de Deus. Nós somos templos de Deus. Aí você para pensar. O Senhor vai subir aos céus, vai sentar à direita do Pai. Mas se eu guardar a sua palavra, ele vai habitar em mim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitará em mim. Veja, meu povo. Por que muitas vezes nós dizemos que Deus nos abandonou, ou julgamos que Deus está ausente da nossa vida por causa desse ou daquele problema, dessa ou daquela aflição? Por que muitas vezes é tão fácil a gente dizer, julgar que Deus está longe? Quando na verdade, veja, basta que vivamos a sua palavra para o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitar o nosso coração. É Jesus que está dizendo aqui: nós viremos e faremos nele a nossa morada. Deus quer morar no seu coração. Deus quer ser cada vez mais íntimo de você. Mas você, eu, nós precisamos querer e buscar viver essa profunda intimidade com o Senhor. Essa intimidade com o Senhor que se alimenta pela vivência da palavra, a vida da graça, a vida de oração, uma profunda e constante vida espiritual, vida de oração. Somos convidados, meu povo, a crescer na intimidade com Deus. Crescer. Então, quando você for ler a Bíblia, fazer uma meditação da palavra, pense nisso. Medite aquela palavra e pense: se eu vivê-la, se eu colocá-la em prática, serei habitado por Deus, Trindade. Olha que maravilha. Devemos hoje pedir ao Senhor: Senhor, dá-me a graça de viver a tua palavra para que eu seja sempre cheio da tua presença. Pai, o Filho e o Espírito Santo em mim. E quanto mais eu vivo a palavra, mais íntimo estarei de Deus. Mais habitado por Deus eu serei. Que palavra poderosa, meu povo. Que palavra forte. É claro que teve algumas coisas que os discípulos não entenderam. Por isso é que no final Jesus fala a respeito do Espírito Santo, né? Ele diz: isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo. Isso aqui se cumpre de um modo especial na vida da igreja. O Espírito Santo é quem ensina a igreja. O Espírito Santo é quem inspira a igreja. O defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. A igreja que é sempre assistida pelo Espírito Santo. Agora, cada um de nós também, se estamos abertos a essa graça da ação do Espírito Santo, sempre seremos assistidos pelo Espírito Santo de Deus. E sempre contemplaremos em nossa vida a manifestação de Deus. Porque Ele se manifesta na nossa vida também. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.